Olá pessoal, estamos aqui de volta, professor Kaique. E aí o que é que acontece? Hoje eu trago uma proposta para a nossa aula da seguinte maneira. Nós vamos estar pegando a gramática, o que nós vimos, o que nós estudamos sobre pronomes, o que nós vimos sobre forma imperativa, e nós estaremos aplicando em texto. Olha só, é bem comum a gente ouvir às vezes os alunos comentando: a gente estuda sempre a gramática a vida toda. E o que é que essa gramática ela vai poder nos ajudar na hora de uma interpretação do texto, tendo em vista que a maioria das provas em que a gente vai submeter, né, fora também do instituto, na nossa vida em geral, no nosso trabalho em geral, essas provas serão em formas de texto. Praticamente 60% ou 70% do conteúdo das provas serão textos. Então, como é que a gramática vai poder nos ajudar? Hoje eu vou passar para vocês dicas muito interessantes, muito importantes, em que você vai estar podendo usar a gramática para interpretar um texto. Então vamos lá. Primeiro, toda vez que a gente pega um texto e na língua inglesa, você vai perceber o seguinte, interessante, ó. Todo texto em inglês, ele tem palavras que a gente chama de palavras cognatas ou transparent words. Professor, o que é isso? Ó, vou dar exemplos para vocês. Observe, eu tenho aqui o texto, ó, Cyber Safety for Young People. Ok? O que é que a gente vai absorver? Primeiro, a primeiro momento você pode dizer: poxa, não entendi nada ainda pelo título. Tranquilo. O que é que acontece? Toda vez que a gente pegar uma prova em língua inglesa, a gente vai fazer o seguinte: vamos fazer um combinado. Nós vamos deixar essa de não sei. A gente vai buscar a informação fácil. Todo texto tem uma informação fácil. E a primeira informação que você vai buscar são as palavras cognatas ou transparent words. Professor, e o que é isso? São palavras que elas são semelhantes do inglês para o português. Por exemplo, ó, nós temos aqui, ó, texture. Vou botar o cursor em cima, vou selecionar. Essa palavra, ela é uma transparent word. Por quê? Porque a sua grafia ela é semelhante no inglês e no português. Aí nós sabemos que é o que? Texto. Então, é um exemplo de uma transparent word. Olha a outra, ó. Mensagem, ó. É também uma transparent word. E aí, se a gente prosseguir o texto que eu vou fazer junto com vocês, nós vamos perceber que são várias as palavras que a gente chama de transparent words ou palavras cognatas, né? E a gente vai destacando, a gente vai buscando essas palavras para facilitar o nosso entendimento. Se a gente buscar, se a gente fizer a busca dessas palavras, a gente vai perceber o quê? Que vai ficar um texto mais tranquilo. Então vamos lá. Na primeira linha, a gente percebe o que? Temos como palavras conhecidas, né? Palavras fáceis de serem identificadas, serem entendidas, ó. Temos internet, e-mail, mensagem de texto. O que mais? Ó? Na parte de baixo nós temos a informação, nós temos família. Então, na introdução do texto, a gente já vai perceber o quê? Que esse texto vai falar sobre o quê? Internet, e-mail, mensagem de texto, família. Ou seja, são palavras comuns do nosso dia a dia. Descendo um pouquinho aqui no texto, a gente vai poder observar que, além de termos palavras ainda chamadas cognatas, como e-mails, né, nome da escola, telefone, comunicação, informação,
malícia, nós vamos perceber o seguinte, ó, o uso do do not e do don't. Vamos lembrar o seguinte, do not, don't, nós percebemos que fazem parte o quê? Do imperativo. Só que o imperativo na sua forma negativa. E aí devemos lembrar o seguinte, o imperativo negativo, ele determina o quê? Algo que não deve ser feito. Então observe, lá na frase, ó, nessa primeira parte nós temos, ó, não, ou seja, o que ele vai seguir, o que ele vai dizer é algo que não deve ser feito. Olha só, pessoal, e-mails, ó, você pega a palavra, você vai direto na palavra cognata. Observe que antes da palavra e-mail nós temos, ó, open, é uma palavra que nós já estudamos, é uma palavra do nosso dia a dia, que é abrir, ou seja, ele diz para não abrir. Não abrir o que? E-mails, né? E-mails de que tipo, gente? Ó, o que é que acontece? Esse texto, ele vai falar de informação. Voltando um pouquinho aqui pro título, ó, nós temos, ó, Cyber Safety for Young People. Professor, o que é isso? Ó, identificamos que cyber é algo que cibernético, né? Safety, pessoal, ele vem de segurança. E quando ele diz for young people, people também é fácil, são pessoas. Ou seja, esse texto ele vai falar da segurança cibernética para pessoas jovens, para os jovens, tá bom? Então, retornando lá para onde a gente estava falando do imperativo, observe. A segunda frase ele usa don't. Don't também é o que? Ó, é não, é algo que não deve ser feito. Ele diz o seguinte, ó, your school name, ó, school name é o que? O nome da escola, ou seja, você jamais deve dizer o nome de sua escola. Onde? Lá na rede, né, nas mídias, no espaço virtual. É isso que ele está informando. Essas informações, lembrando, elas estão sendo dadas para quem? Para os jovens, para as pessoas mais jovens, tá bom? O que mais? Não dê o que? O número do seu telefone, ou seja, não mantenha, não faça esse tipo de comunicação com ele até cita aqui, ó, friends online. Friends online seria o que? Seria os amigos que a gente muitas vezes faz onde? Na internet, né? Seriam os nossos amigos virtuais. Então, a esse tipo de gente a gente não deve dar informações do tipo nome da escola, número de telefone, né? Endereço, informações pessoais, né? Tranquilo? Próximo, ele diz o seguinte, ó, don't, de novo, ó, don't, olha só, respond, ou seja, responder a e-mails ou mensagens maliciosas, ou seja, quando você percebe que a mensagem tem aquela malícia, então esse tipo de mensagem também a gente não deve responder. O que é que devemos fazer? Observe, ele conclui, ó, bloquear ou ignorar, tá? Prosseguindo, o que mais? Isso aqui é bem comum, né, de pessoas geralmente jovens fazer. Não postar fotos, né, em situações o que? Embaraçosas, em situações embaraçosas, né? Então a gente não deve postar esse tipo de foto na rede. Então, aqui nossa mente já abriu muito, pessoal. A gente juntou o que, ó? Transparent Word, a gente juntou o imperativo, né? Que a gente tá percebendo, tá uma mescla, né? Ora ele usa o imperativo negativo, ora ele usa o imperativo afirmativo. Então vamos lá, vamos prosseguir. Pronto, fizemos a análise, né, do texto. Aqui no finalzinho a gente percebe o seguinte, ó, ele dá lá onde você vai, de onde esse texto foi adaptado. Isso é importante, ó. Sempre olhem lá no rodapé, né? Você tem que estar olhando todo tipo de informação. Você observa de onde veio essa informação, né? A que se refere essa informação. Então isso é de suma importância. Olha só,
Vamos agora entrar nas questões para ver se a gente vai conseguir realmente responder baseado nessas dicas, nessas informações. Observe, pessoal, uma coisa interessante. Nós não traduzimos texto. Isso é importante. Olha só, para você interpretar, parece até mentira, mas é verdade. Para você interpretar um texto na língua inglesa, não há necessidade de você traduzir. Não há. Claro, se você tem um vocabulário bom, vai ficar mais fácil. Mas não há necessidade. Observe, eu não traduzi. Nós fomos em busca das informações. Transparent Words, ou cognatas, né? E o imperativo, tá bom? Então, tomem cuidado. Olha só, o que é que ele diz o seguinte, ó. A primeira questão. Gente, comecem a se adaptar com questões que tenham também o enunciado na língua inglesa. No começo do nosso trabalho, como a gente está começando, eu vou fazer a tradução, mas você vai crescendo o seu vocabulário, vai absorvendo para que você tenha condição de responder as questões. Observe, a primeira questão, ele diz, ó, praticamente está na língua portuguesa, porque está cheio de transparent word, ó, considerando as características do texto. Ó, é correto dizer que ele é o que? Gente, aqui é muito fácil. Observe, é um texto que ele está dando o caminho para você seguir, o caminho para você não seguir, ou seja, ele está dando informações. Então aí, pessoal, não é nada além de um texto instrucional, tá bom? Um texto, ó, que está dando instruções de como você agir e de como você não agir no espaço cibernético. Então, letra C. Segunda, olha só, ele diz o seguinte, ó, de acordo com o texto, é correto dizer que o que é que a gente pôde abstrair do texto? Lembrando, nós não traduzimos, nós não fizemos a leitura completa do texto, mas a gente vai conseguir responder. Vamos lá. Ele diz o seguinte, ó, kids é um vocabulário que você tem que saber que são crianças, né? Ou seja, o público-alvo do texto. Ele diz o que? Que as crianças, ó, elas uploadam. Professor, o que seria essa upload? Upload, pessoal, é postar. É o contrário de download. Download você baixa, retira. Upload você põe. Então, são palavras do nosso dia a dia que com certeza vocês têm, né, esse vocabulário. Mas só lembrando, upload é quando você posta. Então ele diz o que? Que as crianças postam, elas devem postar fotos. Não, ele diz ao contrário. Então a letra A está totalmente errada. Letra B, ó, children também são crianças. Ele diz que as crianças devem, ó, dar informação pessoal online. A gente viu que é o oposto, então a letra B também está descartada. Letra C, ó, teenagers. Teenagers significa o que? Também adolescentes, vem da palavra teen. Geralmente eu costumo ver na televisão, ó, teen, ok, vem de teenagers, que são jovens, adolescentes. Os adolescentes devem ignorar as instruções? Não, as instruções dos pais, jamais. O texto não fala isso, é erradíssimo. Letra D. Os adolescentes, ó, devem abrir esses arquivos de pessoas na internet desconhecidas. Não, ele diz o oposto, ele diz lá, ó, don't open. Então, dá pra gente deduzir. Só vai nos restar, pessoal, a letra E, que é o que? Que as pessoas, elas podem, né, omitir sua verdadeira identidade na internet. Por isso que a gente não deve dar informação, porque na internet tem muita gente que se aproveita, né, para mentir e tal. Então, não pode. Terceiro e último, nós temos aí, ó, a palavra they. Lembrando, nós estudamos os pronomes pessoais, o subject. E aí é um tipo de pronome subject. Então ele pergunta o que? Ele diz a que se refere o pronome they na linha 1. A gente tem que voltar lá no texto. Olha só, na linha 1 ele fala, ó, internet, e-mails, mensagens fazem parte da vida dos jovens. Ó. Elas, ó, they, ou seja, que são elas? Pergunta a que se refere. Seriam o que? A internet, o e-mail e as mensagens de texto. Então, a que se refere o pronome they? A internet, ao e-mail e as mensagens de texto. Estaria na
resposta da letra D. Ó, a internet, e-mail e mensagem de texto. Pronto, letra D é a correta. Então, pessoal, perceba, não é tão difícil fazer a interpretação do texto. Então, por hoje, a gente finaliza aqui, né? Até uma próxima aula, né? Fiquem com Deus.